Sejam muito bem-vindos à live. Desculpem o meu atraso. Boa noite a todos. Olá, sejam bem-vindos à live. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live. Eu sou a Meire Nakamura e compartilho e ajudo confeiteiras, confeiteiros, aspirantes a confeiteiros, aspirantes a confeiteiras a obterem os melhores resultados na sua produção de macarrons. Eu tenho uma forma muito peculiar de ver e entender esses docinhos considerados tão temperamentais. Há 6 anos eu pesquiso e estudo os macarrons feitos com merengue italiano, o que resultou a concepção de uma receita, de uma metodologia própria, o que me dá 100% de aproveitamento durante o ano todo. A partir de hoje, as lives serão especiais, porque eu farei o meu primeiro evento macarrão, workshop macarrão 100%. Esse evento acontecerá nos dias 25 a 29 de janeiro e será de forma totalmente gratuita e 100% online, tá? Nesse evento, vou mostrar o caminho para você alcançar os macarrões perfeitos, além de lindos, gostosos e com 100% de aproveitamento. Se inscreva, né? Se inscreva para esse evento no link que está lá na minha bio e eu recomendo fortemente que vocês não percam essa oportunidade, tá? E para começar, essa semana eu vou fazer lives todos os dias para que vocês entendam como funciona toda essa engrenagem com os macarrons que eu tanto falo. Eu vou falar das oportunidades, das objeções, e vou também conversar com pessoas que alcançaram o tão sonhado sonho, o tão sonhado macarrões perfeitos. E para começar essa live de hoje, eu vou falar sobre empreender com os macarrões. Eu falei na live passada um pouco sobre isso, e porque é muito importante quando você aprende a fazer macarrons e você quer empreender, ou quando você busca alguma coisa, algo para fazer, ou seja na confeitaria, contudo, é necessário que você tenha, a primeira coisa que você tem que ter é um objetivo, né? E no caso com os macarrons, é preciso sim traçar objetivos. Porque quando você traçar uma meta, né? Traçar um objetivo. E eu falei muito sobre fazer um checklist. Porque quando você não tem, você quer empreender e você não tem um objetivo claramente, e se você tem esse objetivo e você não tem um checklist, porque tudo que está na cabeça da gente é lindo, é fácil, é maravilhoso. Mas quando você tira daqui e transporta para o papel, para um caderno, e você começa a escrever tudo que está aqui na sua cabeça,
tudo que você almeja e como você almeja, parece que materializa e visualmente a gente consegue entender o que é preciso fazer e o que preciso ter e fazer para alcançar esse objetivo. E às vezes, quando a gente não faz isso, começamos da forma totalmente errada, porque a gente começa a investir em coisas desnecessárias, não tem o foco de buscar conhecimento ou fazer compras de utensílios e materiais necessários, vão surgindo supérfluos, e aí a gente começa a achar que é isso mesmo, porque a gente não materializou, não fez esse checklist, a gente não visualiza tudo que é preciso fazer e ter para alcançar esses objetivos. E aí acaba que a gente não vai percebendo todos os gastos, né? Todos os investimentos, às vezes inúteis, e quando você tem essa consciência que você vai colocar no papel, foram-se muitos reais, muitas vezes jogados fora praticamente, porque você investiu, né, em coisas desnecessárias, inúteis, e no que realmente precisava investir, você não investiu. Geralmente, no caso dos macarrons, quando eu comecei lá em 2000, quando eu conheci os macarrons em 2013, e foi quando em 2009 eu vim para São Paulo, quando eu vim para cá, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar em casa. Por medo de andar nessa metrópole gigante, muito louca, para uma pessoa como eu, do interior, que é diferente, né? A minha vivência lá e chegando aqui. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar em casa. E aí eu pesquisei o que eu queria fazer, e naquela época, o auge era cupcake. E eu vim para cá já meio que sabendo que eu queria era fazer cupcake, porque eu ia trabalhar em casa, né? Eu não ia precisar me deslocar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso, porque eu já tinha experimentado cupcake, eu conhecia cupcake, mas eu nunca tinha feito. Então, eu procurei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma busca na internet e procurar perto de mim uma profissional que oferecesse um curso de cupcake. E aí eu achei, fiz o curso, investi em tudo que precisava, né? Até então eu tinha a batedeira Valita, toda de plástico da minha sogra, marrom, e eu usava ela, né? E eu comecei a investir no quê? No que eu não tinha, em vários tamanhos de formas, mini cupcake, o cupcake tradicional. Eu investi muito, eu tinha muitas formas. Tenho. Eu investi muito em formas. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E o cupcake, ele é diferente do macarrão, porque não é que é fácil, não estou menosprezando o cupcake, porque na verdade o que é diferente aqui é o macarrão, né? O macarrão é que tem as suas peculiaridades, né? Então, eu comecei dessa forma, porque eu podia trabalhar com cupcake com tudo que eu tinha em casa. Eu nunca tive problema com o cupcake, mas investi no que era preciso,
nas formas, nas forminhas, nas embalagens. Eu investi muito. Só que eu, antes de completar um ano fazendo cupcake, eu já estava comercializando, fiz algumas festas, eu já estava pensando em me especializar em pasta americana para fazer macarrão, para fazer cupcakes diferentes, para ter um diferencial no meu trabalho. Só que eu já estava para marcar com uma especialista em pasta americana, eu conheci os macarrons. E a partir dali mudou tudo, tudo. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi porque eles eram delicados e bonitos, coloridos. Isso me chamou muita atenção. Então, eu praticamente na hora eu esqueci os cupcakes e aí eu só pensava em macarrão. Só pensava em macarrão. E eu fiz muitas buscas e não achava cursos para fazer, né, muito fácil na internet naquela época. E só que eu não investi em nada. Eu continuei porque eu já tinha uma agenda com os cupcakes. E paralelo a isso, eu comecei a pesquisar muito, muito, muito os macarrons, mas sem noção de saber o que é macarrão, o que era macarrão. E foi então que eu fui pesquisando, até que uma amiga minha falou que conhecia um chefe, que ele dava o curso. E eu falei na hora, eu quero, marca lá para mim, que eu vou a hora que ele falar, o dia que ele falar e a hora que ele falar, eu vou lá fazer o curso. Porque eu já vinha tentando, tinha já pego muitas receitas na internet, já estava tentando, mas eu não sabia. Eu não sabia o que era macarrons. Eu só sei que eu queria fazer macarrons. Eu não tinha noção que macarrons era um doce extremamente luxuoso, requintado. Não tinha essa noção. Mas eu queria fazer macarrons. Eu queria fazer coloridos, tons pastéis. E eu, depois de muitas tentativas, eu fiquei praticamente 2013 e 2014 tentando fazer esses docinhos sozinha. Só que hoje, e aí, quando eu fiz o meu primeiro curso, foi que eu entendi o que era macarrão. Que ele não é um doce de amêndoa e que é feito de qualquer jeito. E aí sim eu comecei, e se eu não fizesse esse primeiro curso, eu não saberia, nunca ia chegar a saber o que é o macarrão, de fato. Naquela época, em 2013, 2014. Hoje em dia, tem muita informação, muita informação. A gente tem até uma overdose, né, de informações sobre os macarrons. Mas quando eu falo e penso em empreender hoje com os macarrons, eu vejo a dificuldade que é hoje pensar em empreender com os macarrons. Porque quem não conhece e quer aprender, mesmo quem já sabe hoje fazer confeiteiras experientes, né? Confeiteiros experientes, vai absorvendo, vai pegando várias dicas, várias informações e vão fazendo uma mistura em tudo que se dá algum problema, vai fazendo muitas misturas, porque a gente quer conseguir solucionar os problemas que vão surgindo, né? E aí dá essa overdose de informação na gente, e aí acaba
o que você tinha de uma receita pura acaba virando outra coisa, né? Então, para fazer macarrons, para empreender com macarrons, tem que começar a ter segurança no seu preparo, né? Porque, como sabemos, ele é considerado um docinho temperamental. Uma hora dá certo, outra hora não dá. E se você não conhece as técnicas, o seu preparo, que você tem que ter equipamentos adequados para confeccioná-los, dificilmente se mantém um empreendimento dessa forma, né? Porque o macarrão, ele é um docinho altamente lucrativo. Ele tem um leque de possibilidades para se trabalhar com os macarrões. Então, quando eu comecei a divulgar os meus macarrões, mesmo tendo problemas, mas como eu conseguia trabalhar com mais fornadas salvas do que perdidas, eu comecei a divulgar os macarrões e consegui colocar aos poucos o meu macarrão no mercado. E foram surgindo oportunidades para mim. As pessoas me procuravam para fazer parcerias. Só que as parcerias, nesse caso, tem que ser bom para os dois lados. Porque é ótimo ter parcerias, né? Então, conforme as pessoas... Eu sou de Mato Grosso do Sul, não sou de São Paulo, mas eu tenho amigos que eu conheci no Japão, que moram em São Paulo. Tenho os colegas de trabalho do meu marido que me ajudaram muito. Então, e no boca a boca, meu trabalho foi sendo conhecido aos poucos, nesse meio, nesse círculo de amizade, de indicação, do boca a boca. E aí foi crescendo a procura pelo meu trabalho, pelos meus macarrões. E dessa forma, as pessoas... E nessa época, eu divulgava só na minha página do Facebook. Porque não tinha Instagram, né? Eu não tinha Instagram, nem sabia que existia Instagram na época. E teve uma seguidora que ela falou para mim assim: Meire, você tem que colocar os seus macarrons lá no Instagram, porque é lá que tem que estar os seus macarrons. E foi assim que eu conheci o Instagram, e abri uma conta, comecei a divulgar o meu trabalho aqui, e foram surgindo mais propostas de parcerias. Só que todas essas parcerias, todo dia eu tinha propostas de parcerias, mas essas parcerias não era bom para mim. Eram parcerias que era bom só para quem tinha me procurado. Então, tem que tomar muito cuidado quando isso acontece, porque uma parceria, para ser boa, e tem que ser para os dois lados, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes e o macarrão, ele atrai, né? Ele é muito cobiçado. E aí atrai tipos de parcerias que pra gente não é lucrativo, não não vai fazer diferença nenhuma, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de parceria. Mas as parcerias que são íntegras, que são honestas, elas também vêm. E é preciso estar atenta a isso. Porque eu tive 2 parcerias com 2 cafés, um aqui em São Paulo, um café grande, e um café... E esses 2 cafés são indicações de pessoas que eu já conhecia, meus amigos. E foi muito, muito importante para mim essas parcerias.
Eu falo no passado, porque veio a pandemia e eu parei toda a minha produção de macarrão, porque eu sou do grupo de risco. E aí eu parei, por isso que eu falo, tô falando no passado, tá? Então eu tive essas duas parcerias com esse café grande aqui em São Paulo e no interior, foram muito importantes para mim. E essa parceria durou 4 anos. Então foi muito tempo, né? Se eu trabalho 6, nós ficamos muitos anos trabalhando e dando super certo. Por isso que eu falo que tem parcerias e parcerias. E quando a gente acha uma parceria que é ótimo, excelente para as duas partes, aí o tempo vai passando e a gente nem sente, né? Porque é uma delícia trabalhar dessa forma. Tenho parceria também, tive, né? Parceria também com uma chefe que me procurou, porque viu meu trabalho no Instagram, e também mantemos um relacionamento de parceria, ambas as partes muito boas, um relacionamento excepcional. Até hoje nós temos relacionamento, mas porque eu parei a minha produção, então eu não tenho mais essa parceria profissionalmente com ela. Mas também durou muitos anos e é incrível. A chefe, ela é especialista, ela estudou fora, a confeitaria francesa, ela faz trabalhos incríveis, entremês, ela também já foi premiada com o trabalho que ela desenvolveu, com chocolate. E quando ela me procurou, ela falou: Meire, eu gostaria de fazer uma parceria com você, eu quero falar com você. E eu falei assim, mas marcamos um dia e ela veio para falar comigo, para falar das intenções dela. E aí fechamos uma parceria e eu falei, mas chefe, você faz macarrons? Ela falou, Meire, eu faço macarrons, mas o macarrão, ele toma muito tempo. E eu tenho prioridade na minha cozinha, que era o trabalho que ela faz com buffets, né? Ela tem o trabalho dela com chocolate e ela queria agregar o macarrão no trabalho dela, nas vendas, mas ela não queria produção, ela não queria produzir. Por quê? Porque ela ia dar prioridade para os outros doces, outros trabalhos que ela faz. E aí estabelecemos uma parceria que foi até o ano passado também, esse ano, na verdade. E eu sou grata com essas 3 parcerias incríveis que eu tive durante 3 anos, 4 anos. Então, o macarrão, ele proporciona isso, porque não é porque um chefe faz macarrons que ele não quer também ter uma parceria. Não é porque tem um confeiteiro que tem uma loja que vende vários tipos de doces, de confeitaria fina, que ele também não vai querer uma parceria. É muito legal. E quando a gente fala de macarrons, geralmente a gente fala muito de festas, porque o macarrão ele é feito para celebrar, né? Então a gente fala muito de festas, de eventos corporativos, né? Mas tem esse outro tipo de parcerias e de comercialização dos macarrons que agrega muito valor para a gente também. Então, quando fala empreender e quando a gente estabelece um trabalho, qualquer trabalho, não só essas parcerias,
Quando a gente estabelece um trabalho com os macarrons, e o macarrão a gente trabalha com datas antecipadas, né? Todo agendado e todo. E isso até com agendamento de um ano, né? De antecedência. Vamos agendando. Então, ter esse trabalho, ter esse cuidado de trabalhar com os macarrões de forma que você consiga ter 100% de aproveitamento, ter essa tranquilidade de saber que você vai poder fazer parcerias, não vai ter medo, porque você consegue, você tem confiança no seu trabalho com os macarrões, faz toda a diferença. Porque quando a gente tem uma agenda lotada de macarrões, de festas, para colocar numa festa, e aí a gente não investe em melhorar o nosso trabalho, vai ficando também a desejar, né? Porque quando você aprende a fazer macarrons, você aprendeu, não quer dizer que você não vai poder fazer outras coisas, criar, fazer sabores diversos, ter um diferencial, não só em estética, mas também em atendimento ao cliente. Faz toda a diferença isso aqui, viu? Não é só ter um macarrão bonito, lindo, não. E ter parcerias, né? Uma agenda lotada. Tem que investir em atendimento ao cliente, ter um diferencial nesse atendimento, porque o macarrão tem um público diferenciado, né? Mas quando você, e não só pelo público que é diferenciado, né? Mas nós temos que ter, eu, por exemplo, tenho regras que eu aplico, na época eu aplicava para todos igualmente. Eu não tenho diferenciação. Porque não faz sentido você, assim como também não faz sentido ter dois cardápios, por exemplo. Por exemplo, querer fazer um de brigadeiro e um de ganache. Um de cacau, um de chocolate, um recheio de chocolate nacional e um de chocolate importado, né? Eu tenho regras, eu estabeleço regras para que eu não me perca, para que eu seja organizado e que tenha que o macarrão seja feito da mesma forma, com todas as fornadas, e também que eu tenha, no caso de atendimento ao meu cliente, ele seja exatamente igual para homem, para mulher, para criança, para pessoas mais velhas. Para mim não faz diferença nenhuma. Então, isso faz diferença quando a gente quer ter também fidelização dos nossos clientes, né? Ter o tratamento de excelência igual para todos. Tá? Investir também em embalagens faz diferença no trabalho. Quando a gente querer trabalhar com macarrons, que é um doce para celebrar, considerado um doce luxuoso, e não investir em embalagem, começa a pecar ali, né? Porque visualmente, o que chama a atenção dos macarrões é o visual. Então, quando você investe numa embalagem que não é a altura, digamos assim, ao macarrão, quando você coloca uma fita que não está à altura também dessa embalagem, de nada adianta ter um macarrão lindo, maravilhoso e com essa apresentação que deixa a desejar, né? Trabalhar com isso faz toda a diferença também. Sobre a estética dos macarrons, quando a gente começa a fazer macarrons e a gente não tem noção de como é importante
as características que ele tem, né? Porque eu sempre falo, se o macarrão ele não tem a característica que ele tem que ter, que são os pezinhos à sua volta, ser úmido e macio por dentro, não é macarrão. É uma bolachinha comum de amêndoas, né? Tem que ter conhecimento do que é o macarrão, para você conseguir entregar e oferecer o melhor macarrão que você pode oferecer. Mas você pode, além de você adquirir, porque não é pegar receita e fazer, tem toda uma história por trás dos macarrões. E é importante saber por quê. Para que você tenha consciência que o macarrão ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? O macarrão tradicionalmente é feito com farinha de amêndoa, mas se você quer ter um trabalho diferente, e é isso que você quer, é o seu estilo, e você quer investir nisso, tudo bem. Mas tenha o conhecimento do que é o macarrão. Mesmo trabalhando com uma matéria-prima que não é farinha de amêndoa, por exemplo. Para que tudo isso que eu estou falando aconteça, e aqui você já está empreendendo, nesse caso, tudo que vem antes do empreender em si, que é investir em embalagens, em conhecer técnicas por exemplo, de lettering, que é o que vai agregar um diferencial no trabalho, trabalhar com formas e formatos e recheios diferentes. Tudo isso faz com que cada vez mais o macarrão fique diferente, tenha um diferencial no seu menu, né? Na personalidade dos seus macarrões. Agora, tem pessoas que têm medo de investir em macarrões porque acha que porque mora no interior de Mato Grosso não vai fazer macarrões porque ninguém conhece ou porque é caro. O macarrão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele pode ser feito em qualquer lugar, por qualquer pessoa que queira fazer macarrões. Não há limites de idade, não há limites de sexo, não há limites de localização, de região. O macarrão, se você quer empreender com macarrão, basta querer, basta conhecer o que tem que ser e o que tem que ter para empreender com esses docinhos. Por isso a importância porque as pessoas, elas parece que querem dar desculpa para não acontecer, né? Porque quando a pessoa fala assim, mas eu moro lá no interior de Mato Grosso, que tem 4 mil habitantes, e ninguém conhece. Agora eu vou perguntar. Ou, por exemplo, não, lá na minha cidade já tem 2 pessoas que fazem, e a minha cidade tem pouco mais de 100 mil habitantes. Eu não vou investir num doce que já tem todo mundo fazendo. Vocês estão totalmente enganadas. Tanto para quem acha que interior, com uma cidade de 3 mil habitantes, não vai conseguir empreender com macarrons, quanto a pessoa que tem 2 concorrentes na sua cidade fazendo macarrons. Vocês estão redondamente enganadas, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui. Se a sua cidade, é um exemplo que eu dei, mas eu vou perguntar aqui, quantos mil habitantes tem a sua cidade? É uma reflexão, na verdade.
Eu vou deixar isso para vocês refletirem, tá? Quantos mil habitantes tem na sua cidade? E vamos supor que você tem duas concorrentes já na sua cidade. Imagina, a sua cidade tem quantos mil habitantes e você já tem duas concorrentes de macarrões lá na sua cidade. Mas, será que quantas pessoas conhecem macarrões dessa cidade? Quantos clientes têm essas duas pessoas concorrentes, possíveis concorrentes? Tem que ver, analisem isso, para que vocês não se limitem a esse tipo de pensamento. Porque o macarrão, por mais que tenha concorrentes, eu tenho concorrentes a cada esquina aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando você investe em ter diferenciais a partir do momento que você começa a comercializar os macarrons, ele nunca vai ser igual. Nem mesmo as dezenas de alunos que eu ensinei. O meu macarrão não é igual de todo mundo. Por quê? Porque elas colocam nos macarrons delas a personalidade delas. Cada uma tem uma personalidade. Então, não é. Isso é uma limitação que quem pensa desse jeito tem. E aí acaba, muitas vezes, passando muitas oportunidades, né? Tem pessoas como a Juliana Ferraz, que ela viu um grande nicho na cidade dela e ela investiu. Então, tem que ter essa percepção que uma cidade que tem 3 mil habitantes, que já tem uma pessoa ou duas que fazem macarrões ali, ela não faz para essas duas pessoas, elas não fazem para 3 mil pessoas. Então, e outra, dentro de uma cidade que tem 3 mil habitantes, né? Por exemplo, que é um bairro aqui de São Paulo, por exemplo, tem um entorno dela, tem as cidades vizinhas. É possível, é perfeitamente possível empreender, mesmo tendo concorrentes. E você sabe o que eu penso? Eu penso que é tão bom, mas é tão bom ter concorrentes. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai ficar na mesmice. A gente sempre vai querer estar um passo à frente. Vamos sempre buscar melhorias, aplicar técnicas diferentes para ter diferencial no trabalho. Então, isso é muito importante, tem que ter essa consciência, tá? Não se limitem a isso. Ou não se limitem a não empreender, por exemplo, com macarrão, porque a sua cidade é pequena e não tem matéria-prima, e não tem. Você tem que buscar fora, e aí vai sair caro. Eu vou dar um exemplo. Eu venho de uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes no interior de Mato Grosso do Sul. Lá também não tem matéria-prima nenhuma. Tá? Não tem. A Adriana Macarrons, a Adriana é a minha cunhada e aluna. Ela trabalha com macarrons lá. E ela tem concorrentes lá. O que acontece? A cidade tem pouco mais de 100 mil habitantes. É uma cidade que tem um dos maiores ICMS.
do Brasil, uma taxa exorbitante, e não tem matéria-prima, não tem chocolate importado, e quando tem, é superfaturado. E ela faz macarrons com dois concorrentes, com dois concorrentes, com uma cidade pequena que não tem nenhuma matéria-prima do macarrão, porque até mesmo o açúcar lá é difícil de ser encontrado. Para vocês terem uma ideia. E ela é referência em macarrões lá e no entorno da cidade. Então, não se limitem a isso, tá? O macarrão tem um leque de possibilidades para empreender. Seja para fazer... Eu sou muito tradicional. Eu gosto muito, muito, muito do macarrão tradicional, né? A Adriana gosta muito de macarrão. A Adriana, minha cunhada, Adriana Macarrons, ela gosta muito de trabalhos personalizados. Ela ama, né? Você viu como são diferentes os estilos? Então, não pode ter medo de investir no macarrão, se você quer empreender. Porque tem muita possibilidade, N possibilidades, é um leque. E se a gente for colocar no papel, parece que é infinito. E tudo isso faz o diferencial. Porque eu gosto de macarrão tradicional. Amo. E não é porque é redondo e aí você faz. Não. Aceito desafios. Só que eu sou apaixonada pelo redondo tradicional, candy color. Por exemplo, é o meu estilo. Então, cada um vai ter um estilo. Por isso que não pode ter medo de concorrente. Eu acho que tem que gostar dos concorrentes. Porque os concorrentes faz a gente sair da mesmice, usar a cabeça para criar, para inventar e fazer um grande diferencial no trabalho. Tá? Eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu primeiro evento Macarrons, Workshop Macarrons 100%. É um evento onde eu vou falar sobre... vou ajudá-los a entender mais a engrenagem que eu tanto falo dos macarrons. Eu sempre falo que fazer macarrons é uma engrenagem, que tudo que vem antes da receita pode fazer uma grande diferença no resultado final. Conhecer a matéria-prima, conhecer equipamentos e utensílios é o que eu vou falar e quero mostrar esse caminho dos macarrões perfeitos para vocês. Se você tem interesse em conhecer mais os macarrons, a minha linha de trabalho, se inscreva nesse evento, que é o meu primeiro evento, Workshop Macarrons 100%. Tem um link na minha bio, que você entra para o meu Telegram. Lá eu vou postar conteúdos exclusivos sobre esse evento. Entra lá no meu grupo, no meu canal de Telegram, para você ficar por dentro do que tem ali, o que vai ser esse evento Workshop Macarrão 100%. Eu gostaria que vocês não perdessem essa oportunidade. E hoje, essa live é a primeira live de uma semana inteira que eu vou estar aqui. Vou falar sobre
Eu tenho temas que vou trazer para que eu possa falar mais sobre cada processo, desmistificar algumas coisas, por exemplo, fazer macarrons no dia de chuva é possível, né? Você tirar o seu medo de fazer macarrons com merengue italiano. Eu vou falar de muitas coisas. E uma das coisas mais importantes também que vai ter nesse evento é que eu vou conversar com pessoas que alcançaram o sonhado macarrão perfeito. Bonito, gostosos, com 100% de aproveitamento. Sem medo, sem frustração, tá? Entra no link que está na minha bio, façam as inscrições. É um evento totalmente gratuito, 100% online. E se você está aqui e você faz macarrons no forno caseiro, com tudo que você tem em casa, e que você tem convicção que desse jeito você está tudo bem, que você tem aproveitamento, não precisa perder tempo indo lá não, tá? Porque não tem dica para quem faz macarrons no forno caseiro. Dica para quem quer empreender, quem já está resolvido, já está comprometido em aprender adequadamente e ter resultados de 100% de aproveitamento com esses docinhos, tá? Mas, se você faz macarrons com tudo que você tem em casa, com outro tipo de merengue, mas você quer aprender a fazer macarrons adequadamente com merengue italiano, aí sim, eu falo para você, faça a inscrição e acompanhe todo esse trabalho durante toda essa semana, porque eu vou falar muitas coisas legais, vou trazer especialistas em algumas áreas que têm relacionamento com os macarrons, que pode e vai fazer diferença, eu tenho certeza que vai fazer diferença no trabalho de vocês, tá? Essa é a live de hoje e eu quero agradecer muito a todos que acompanham o meu trabalho, me dão feedbacks incrível de uma pequena mudança de comportamento, de hábitos, de atitude que fez grande diferença no resultado de vocês. Eu fico muito feliz, porque as pessoas, quem me segue já conhece a linha do meu trabalho, sabe que uma receita é só uma receita se você não tem conhecimento do que vem antes, do equipamento, dos utensílios adequados, da manutenção e conservação dos ingredientes. Uma receita é só uma receita de macarrão, tá? Então, quando eu falo que eu tenho uma forma muito diferente de ver e entender esses docinhos, eu compartilho dicas que não vão afetar não vai modificar em nada a sua receita, porque uma dica que você pega na internet e aplica na sua receita e vai modificando, não é o meu estilo e não é o meu conceito, tá? Eu quero dar dicas e ajudar todos como eu posso, como eu vejo, entendo que dá certo e o que dá errado no macarrão, mas não mudando nada na estrutura da sua receita, tá? Porque se eu der uma dica aqui
e mudar a estrutura da sua receita, é o caos. Porque eu estarei contribuindo para a formação de vários Frankensteins que eu tanto falo para vocês não fazerem, tá? Entrem lá no meu canal de Telegram, tem muitas dicas, tem todos os equipamentos que eu tenho, que eu uso, tá lá, tá? Muito obrigada a todos. Amanhã tem live e eu espero por vocês. Até amanhã.